Graça e paz a todos, bom dia. Mais um sábado super especial na edição aqui do Falando Entre Nós. Excepcionalmente no sábado às 10 da manhã. Vamos acordar todo mundo? Acorda todo mundo, começa a enviar aí esse aviãozinho para todo mundo no teu Instagram, para a gente poder participar junto aqui. Laine, Luna, graça e paz, Laine, tudo bom? Bom dia a todos! Bom dia, bom dia! Nos preparando aqui para receber mais um grande homem de Deus, para falar de um homem notável do seu próprio tempo. Sei que hoje será incrível, né? Porque nós temos histórias juntos. Agora parou, amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Que alegria ter vocês aqui comigo. Se vocês puderem, sei que de manhã as pessoas ainda estão meio dormindo. O pastor Pedro já está aqui conosco também. Graça e paz, pastor Pedro. Se vocês puderem aí começar a compartilhar, se vocês puderem também apertar bem muito aí o coraçãozinho, para que comece a ter interação e aí o Instagram comece a mandar para mais pessoas, tá bom? Então, em nome de Jesus, que você possa nos ajudar aí, para que mais pessoas possam participar aqui conosco, em nome de Jesus. Deixa eu ajeitar aqui meu óculos, que parece que tá meio troncho. Olha a minha cabeça que é troncha. Não sei bem. Aleluia. Que bênção. Estamos aqui, como eu disse, mais um sábado, mais uma semana de saga sobre homens notáveis. Estamos aqui à procura o tempo inteiro de ver o que Deus fez na vida de homens que são iguais a nós, que eram iguais a nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos problemas, embora nos dias atuais é um outro tempo, é uma outra geração, e na igreja primitiva não havia, nem no século passado, nem há 50 anos atrás, os homens passavam pelas mesmas situações que nós enfrentamos hoje, mas eram homens que estavam sujeitos à tentação, à prova, à queda, ao levantar, e eram homens e mulheres que Deus usava de forma extraordinária. O Deus que nós servimos não mudou, Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então vamos aqui dar lugar e falar desse Deus com muita ousadia, com muita intrepidez, porque Ele nos chamou para fazer isso, para nós irmos e anunciarmos o seu reino, para que nós possamos dar fruto, dar muito fruto, e que esse fruto permaneça. Então vamos lá, pessoal, vamos dar lugar aqui em nome de Jesus. Vamos lá, eu vou convidar aqui, né, o nosso pastor amado para participar conosco a partir de agora, e que vocês possam aí nos ajudar agora. Olha o pastor Pedro aí. Agora foi. Pronto, acho que agora dá pra gente bater um papo legal aí. Agora tá, pastor Pedro. Graça e paz, pastor Pedro, amado da minha alma, queridão, pessoa importante na minha história, na história de tanta gente. Que alegria, viu? Ter a sua participação aqui na minha humilde página. A honra é toda minha. Eu não sei se a iluminação tá boa, aqui a minha câmera de frente não é boa, normalmente eu gravo com a câmera de trás, mas ao vivo não tem como, né? Aí não sei se tá boa a iluminação, se dá para ver direito aí. Não entendi o que você falou. Tá dando para ver o senhor bem. Ah, ótimo. Que bom. Amém. Olha, já tem várias pessoas entrando aí. A Cília, a Germane. Como é que tá a família? A família está bem, graças a Deus. Só não se mexer muito. Ele pediu, falar, só não se mexer muito. Amém. A família está bem, pastor Pedro. A esposa tomou a vacina, está aqui meio dolorida, meio com reação, mas está tudo bem. Fora isso, está tudo bem, graças a Deus. Rapaz, eu tomei essa vacina quinta-feira, ontem me deu uma reação terrível, eu fiquei com febre alta, foi horrível, hein? Misericórdia, mas é assim mesmo. Da reação, eu tive reação
praticamente nenhuma. Pai, Senhor, se dá, se daí, falando com os amém, amém, se dá, graça e paz. Eu não tive reação quase nenhuma, graças a Deus, em nome de Jesus. Das que eu tomei, né? Que para mim cessou já. Pastor Pedro, Amém, eu gostaria que o senhor. Não. Eu gostaria que o senhor. Eu vou fazer uma oração breve agora, tá certo? Para a gente começar aqui, com o pé direito, a gente começar aqui a nossa live falando sobre esse homem notável que o senhor vai trazer hoje aqui para a gente. Então, vamos fazer uma oração? Eu quero orar nessa hora. Pai Santo, nós louvamos o teu nome, Pai, nesta hora. E eu quero te pedir, Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha aqui onde estamos, ó Pai, o pastor Pedro, a mim, a cada pessoa que entra nessa live. Deus, no nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, que essa conversa, que esse bate-papo seja edificante, Deus, para mim, para o pastor Pedro e para todo mundo que participar. Esperamos, Deus, crescimento, conhecimento, compartilhamento, reino de Deus. Isso, é sobre isso, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. E que o teu nome seja sempre glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Pedro? Glória a Deus. Pastor Pedro, eu quero pedir para o senhor se apresentar, tá certo? Eu conheço o senhor bem, conheço sua família, mas muitas outras pessoas vão assistir essa live posteriormente lá no nosso canal do YouTube e eu preciso que eles saibam quem é o senhor. Então, por favor, se apresente para todo mundo saber quem é o senhor. Essa é uma parte que eu não gosto muito. Mas, se é importante, vamos ter que fazer, né? Normalmente eu não gosto de... Porque a apresentação, às vezes, é uma autopropaganda. E eu procuro me esconder o máximo disso. Você pode ver que no meu perfil das redes sociais eu não apareço com título, não apareço com nada, isso é estratégico. É verdade. Mas assim, eu sou pastor Pedro, tenho formação teológica, tenho formação histórica também, não tenho atuado como professor, mas eu coloco todo o meu conhecimento a disponibilidade do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Sou membro da Igreja Batista do Bonchi desde que me converti, há uns 35 anos. Lá eu me converti, lá eu me batizei, casei os meus filhos. E estamos lá pelejando até hoje com muita alegria. Claro, respeitando os que saíram, não tenho nada contra isso. Lógico que se não tivesse saído, eu acharia melhor. Mas fico feliz, né, por aqueles que estão bem em outras agências do Reino de Deus. E eu acho que isso é importante. E vai ser um prazer hoje falar um pouquinho da vida do apóstolo Pedro. Aleluia. Antes da gente entrar nesse homem notável que o senhor escolheu, eu quero dar aqui meu testemunho, né? Pastor Pedro, eu fiz questão absoluta de chamar aqui pessoas que fizeram parte da minha história, homens de Deus, que fizeram parte da minha história em algum momento. E o pastor Pedro faz parte da minha história desde o início. No dia da minha conversão, o pastor Pedro estava lá, foi num culto lá no Jockey Club, na casa, acho que de Mesaque, e nós estávamos lá. E também a irmã de Mesaque nesse dia também entregou a vida a Cristo, e o pastor Pedro estava lá, o pastor Eduardo também estava lá, e como foi marcante, o pastor Pedro, na época, era um evangelista, e, aliás, pastor nunca deixou de ser evangelista, né? Mas naquela época ele era um evangelista que ganhava muitas vidas, ele ganhou parte da minha família para Cristo, né? Indo visitar meus pais, indo visitar meus irmãos, e que incrível, pastor Pedro, poder ter o senhor sendo participante da minha história, da minha vida, e hoje está aqui comigo, partilhando de um momento incrível, onde nós vamos compartilhar, através da sua vida, que é um homem notável, para a glória de Deus, falando da vida do apóstolo Pedro, que também foi um homem notável no seu próprio tempo, que
passou por alguns perrengues aí, ele deu um trabalhinho, mas depois parece que se ajeitou. Mas isso eu vou deixar com o senhor. A gente vai conversando aqui e eu quero que o senhor fique à vontade. Então, quando o senhor quiser, pode começar a introduzir aí, do seu ponto de vista, por que Pedro é um homem notável. Porque Pedro é um homem notável. Aí eu vou lhe responder o porquê que eu escolhi esta figura. Porque eu tenho percebido que Pedro tem sido a figura mais execrada nas mensagens dos pregadores. É verdade que Pedro teve muitas coisas negativas que nós vamos ver, mas teve muitas coisas positivas, né? Mas parece que nas homilias só interessa as coisas negativas. E eu não quero fazer uma legislação na causa, a causa de Pedro. Não quero ser um advogado, um defensor dele, mas vamos tentar ser justo, colocar as duas partes na balança, né? Não vamos ao exagero das suas falhas, mas também não vamos ao extremo de uma santidade que nós sabemos que não foi bem assim, né? Então, a minha proposta, né, o que eu pretendo nas minhas simples e humildes palavras é tentar ser justo com Pedro. Então, por isso que eu escolhi trabalhar com ele, entendeu? Sim. Mas pode perguntar mais, ela está aqui para... então, a gente percebe que... Eu vou aqui apenas interromper o senhor algumas vezes para falar alguma coisa, para me aperrear. Certo. Então, Pedro, ele já tem uma vasta, como é que eu posso chamar? Ele tem uma vasta experiência, um significado interessante já, começando pelo seu nome, né? Filho de Jonas. E ele vai ter o seu nome com origem no hebraico, que é Simeão, né? Simeão no hebraico. Depois ele vai para o grego, que é Simão. Do grego ele vai para o aramaico, que é chamado de Cefas. E quem vai dar esse nome dele de Cefas é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí já começa, esse nome que Jesus dá a Pedro, seria um nome profético para dizer quem Pedro realmente seria. E aí nos remete à questão de acreditar numa criatura de uma tão dúbio como era o Pedro, só Cristo, só Jesus. Então Pedro é aquela pessoa que alguém vai perguntar o seguinte: tem jeito para mim? Então, se você olhar para Pedro, você vai ver que tem jeito para você. Teve jeito para mim, porque teve jeito para mim. Então, ele vai sair. Então, o nome dele aí, ele vai começar com o hebraico, do hebraico ele vai para o grego, do grego ele vai para o aramaico, que é Cefas, que é o nome dado por Cristo, é um nome profético. Esse nome ele vai dar a Pedro um novo sentido, um novo significado. Vai dizer quem realmente o Pedro será, porque ele vai voltar o seu significado, e quer dizer rocha ou cascalho, ou fragmento de pedra, né? Tu és Cefas, que quer dizer Pedro, cascalho, fragmento, né? Pedaços de pedras. Ou seja, ele vai ser aquela pessoa forte que a igreja futuramente iria precisar. Então Pedro já começa por aí, né, com esse novo sentido que Cristo dá como base de sua vida ministerial. Aleluia.
Ô, pastor Pedro, e como se deu o chamado de Pedro? Como se deu o chamado de Pedro? Veja só, o chamado de Pedro ele vai se dar em algumas etapas. Eu entendo que o chamado de Pedro ele vai acontecer naquela hora em que na pesca maravilhosa, né? Quando Aleluia. Jesus pergunta por 3 vezes, né? Tu me amas? E ele vai responder, e até que na última ele se sente responsabilizado por aquilo e responde de forma diferente quando ele diz, Senhor, tu sabes, né? Jesus já tinha falado para ele que ele é pescador, não só para ele, mas para os outros também. Ele vai fazer disso, ele vai entender isso na parte de forma literal, porque isso vai acontecer depois que o Senhor morre. E aí a gente observa que Pedro, ele exerce uma liderança extraordinária. Só Cristo para ver o potencial que cada um de nós temos. Você tem um potencial que você sabe, você tem um potencial que você não sabe, a sua igreja não sabe, a sua família não sabe, as suas características são totalmente adversas, mas Cristo tem onisciência e tendo também o poder de transformar, como ele fez isso. Então, Pedro exerce a liderança quando ele diz, o Senhor morreu, não tem mais o que a gente fazer. Está lá em João, no capítulo 6, não tem mais o que a gente fazer, então eu vou pescar. Ele não chama ninguém, ele diz que ele vai pescar. Aí os outros falam, não, mas nós iremos também com você. E aí são 6 de 9 discípulos, né? 6 dos discípulos que vão com Pedro pescar. E aí é quando eles passam a noite inteira, não pega nada, e o Senhor, olha, tem alguma coisa que comer? O Senhor parece que tem alguma coisa que comer? Não, Senhor, passamos a noite, não pegamos nada. E o Senhor manda que ele vá ao alto mar, e ali eles pegam aquela quantidade de peixe, né? Mas o curioso de tudo é que eles pegam aqueles peixes, eles veem o milagre do Senhor, eles chegam na praia com aqueles peixes, mas em seguida o que é que eles fazem? O que é que Pedro faz? Abandonam os peixes para seguir ao Senhor. Ali Pedro entende realmente o seu chamado. E os peixes, os quais ele havia de pescar, não eram peixes no mar, não eram peixes literalmente falando, mas eram vidas preciosas para o reino do Senhor Jesus. Eu entendo que ali acontece chamado e, vamos dizer, o acabamento da conversão, a conclusão. Se a conversão ela tem um processo, ela é um ato. Mas se a gente entender que ela vai ter uma finalização, quando você diz, não, é agora, é a partir de agora e acabou, então isso vai acontecer ali naquela passagem da pedra maravilhosa. Eu entendo por aí. Aleluia. Aleluia. E Pedro, essa ideia, pastor Pedro, que Pedro é o primeiro papa e tal, eles conferem, isso é verdade historicamente, tem alguma coisa que comprove isso? As pessoas falam muito disso, né? Mas é uma realidade isso? Isso a gente chama de anacronismo, né? É um anacronismo histórico. É você dar à história aquilo que ela nunca teve. É um exagero do humanismo em falar isso aí, porque isso contraria totalmente os ensinos de Cristo. Porque para que Pedro fosse o Papa, ele teria que ser o maior entre todos. E, inclusive, teve um momento que Pedro quis realmente ser o maior, ele quis ser o melhor entre os outros, o qual foi repreendido por isso. Então, se Pedro é o Papa da igreja, ele teria que ter sido uma escolha de Cristo. Porque a palavra Papa quer dizer pai. Então, o pai da igreja não seria Cristo, o pai da igreja seria Pedro. E aí, quando a gente lê em Mateus capítulo 16, quando, na confissão de Pedro, do próprio Pedro, né? Quando Jesus quer saber o que é que as pessoas diziam a respeito dele, e ele toma a iniciativa e diz, mas vocês quem dizem que eu sou?
Então ele vai representar os demais discípulos para dizer que Cristo é o Filho de Deus vivo. É quando Cristo reafirma essa expressão, dizendo: bem-aventurado, não foi a carne e o sangue, não foi a parte humana que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, a igreja ela está fundada sobre a rocha, a pedra principal e angular, que é Cristo, e essa pedra ela é expressa nas palavras que saem da boca de Pedro, revelada pelo Espírito Santo. Logo, o homem Pedro, ou qualquer uma outra pessoa que estivesse no lugar, ele sai de cena, ele é anulado, ele é neutralizado, para que a glória seja de Deus, que usou os lábios de Pedro, e a pedra vai ser Cristo. Então, Cristo... E interessante é que nesse texto aí, a gente vê que Cristo, ele se apresenta como dono da igreja. Ele se apresenta como dono da igreja, porque ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a gente vê aí uma ideia de posse, né, que a igreja é do Senhor. Ela é fundada no Senhor. Ela tem como pai o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. E é interessante também que a gente tem um verbo futuro. Edificarei. Por que edificarei? Porque a igreja não estava sendo edificada naquele momento. Ela seria edificada lá na frente, em Atos dos Apóstolos. Ela teria participação dos apóstolos, com certeza. Ela é edificada com Cristo e os apóstolos. Porque a igreja do Antigo Testamento é embrionária. Aliás, a igreja do Antigo Testamento ela é invisível. Nessa expressão de Jesus, ela é embrionária, ela é um embrião. E ela vai nascer em Atos dos Apóstolos. Então, Pedro nunca foi o pai da igreja, não poderia ser, porque contraria tudo aquilo que Jesus ensinou, de que os discípulos ele sempre tratou como se iguais. E, aliás, se alguém quiser ser grande, quiser ser o maior, então é fazer o que Cristo fez. Porque lá em Filipenses, capítulo 2, a gente vê a figura de Cristo quando ele, naquele texto ali, Cristo é servo de Deus e servo dos homens. A palavra servo ali quer dizer escravo. Então, Cristo é escravo de Deus, escravo dos homens na questão do servir, na questão de humildade. Isso é o nosso modelo. Ou nós somos escravos de Deus e dos homens, no modelo de Cristo, para servir a igreja ao reino de Deus, ou nós não servimos para o Senhor. Então, Pedro nunca foi reafirmando o Papa, o pai da igreja. O pai da igreja é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pastor Pedro, hoje eu vou aqui extrair do senhor o máximo que eu puder, viu? O máximo que eu puder. Essa história, Pastor Pedro, sobre Pedro ser indouto, leigo, não ter conhecimento intelectual, isso procede? Olha, isso é uma discussão de muitos teólogos essa questão. E eu acho depreciador quando eu digo que Pedro é uma referência para os obreiros leigos. Eu já vi várias pregações dizendo que Pedro é uma referência porque era analfabeto, ele não sabia de nada, só sabia pescar, né? E eu acredito que Pedro, não de uma forma acadêmica, eu creio que Pedro, a formação não teve... Aliás, naquela época, a formação acadêmica era uma coisa que não existia. Se bem que Paulo, né? Paulo tinha a academia de Gamaliel, né? Tinha, mas não era uma coisa assim como a facilidade de hoje. Então não era Lucas, médico, né? O médico Lucas, né? Então passou pela academia de medicina. Né? Mas não era uma coisa facilitada. Dificilmente o pescador chegaria lá, né, pessoal? Então, assim, eu creio que por estas variações que tem o nome de Pedro, não significa dizer que eu tenho um nome em inglês e vou falar fluentemente o inglês. Não significa isso. Mas como havia essa influência do grego, do aramaico, do hebraico e até do latim,
eu não tenho dificuldade de crer que certamente Pedro falava essas línguas. Então, contraditoriamente, nós vamos dizer que Pedro, ele foi um analfabeto poliglota. Ironicamente, analfabeto poliglota, porque o próprio contato que ele tinha, né, com as pessoas, com a influência, com o mercado dos peixes, né, o negócio, a comercialização, né. Tinha um discípulo estrangeiro no ministério de Jesus, que era um outro Simão, né, o Zelote. Então eu creio que Pedro, com esses contatos, com essas línguas, com esses povos, essas nações, provavelmente ele falava aí uns 3 ou 4 idiomas, talvez, não de forma fluentemente, e com certeza não numa visão acadêmica, mas eu acho depreciador dizer que Pedro era um analfabeto e que ele inspira obreiros leigos, né? Até porque o obreiro leigo se quiser, porque até a internet facilita com livros fáceis para você ler, estudar, pesquisar. Verdade. Né? Eu acho um pouco depreciador essa. Concordo plenamente. Agora imagine só, Miriam Santos está dando paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, Miriam. Pastor Pedro, é o seguinte, se ser leigo, se ser idoso, se não ter conhecimento, é fazer o que Pedro fez em Atos, no capítulo 3, ali pregar um discurso daquele, arrependei-vos e crede no Evangelho, para serem apagados, e ali 3.000 pessoas crerem no Senhor Jesus e serem batizadas, meu Deus do céu, eu quero voltar a ter nenhum conhecimento, então. Porque, na verdade, o Evangelho de Cristo, ele é simples, né? Eu não preciso dizer que sou leigo, ou propriamente dito ser um leigo. Eu não preciso disso, só preciso aplicar a simplicidade do Evangelho. Né? E é o que Pedro faz. Pedro aplica o que ele compreendeu. E aí, a gente está falando do ministério de Pedro, não é só isso, né? Ele vai pregar na sua primeira mensagem. A sua primeira mensagem. 3.000 pessoas se convertem. Aliás, o texto não é assim. O texto diz que 3.000 pessoas se batizam. Veja o detalhe. 3.000 pessoas se batizam. Então, vamos entender que mais pessoas podem ter se convertido. Esse é um ponto. Isso. O segundo ponto é que mulheres e crianças não contavam. Então, imagine quantas pessoas foram convertidas ali no primeiro discurso de Pedro. Aleluia. Mas aí você tem outro discurso de Pedro também, que é no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando o coxo se converte, curado, né? A cura do coxo. Ele se endireita, né? Ali, e Pedro está acompanhado de João, ele vai preso depois, é uma confusão daquela. E ele discursa lá no Sinédrio, né? E é isso. Só que ali vai dar um outro número de convertidos, ele vai dar um número de 5.000. Isso. Aleluia. 5.000. No primeiro discurso ele tem 3.000, no segundo discurso ele tem 5.000, mas tem um outro ainda, o de Cornélio, da casa de Cornélio. O de Cornélio, eita Deus! Capítulo 3 de Atos. Então você acha que, pela influência que Cornélio tinha, ali tinha menos de 3.000 pessoas? Não, tinha mais. Então, foi realmente não dá para dizer que Pedro não foi notável, não é? Depois de ter feito tudo isso. Aqui a gente está falando do Pedro convertido, né? Do Pedro depois que foi cheio do Espírito Santo do Senhor. Cheio do Espírito Santo. Repetindo, se teve jeito para Pedro, então por isso que teve jeito para mim, e tem jeito para tantas pessoas, né? É verdade. Aleluia. Foi muita ousadia. Foi muita ousadia. Agora, pastor Pedro, parece que Pedro ele era meio arredio também, né? Nas respostas, nas suas ações. Pelo menos por um período de tempo. Foi assim. A paz do Senhor está se limando.
Espera aí que tá passando um avião aqui. Aqui é uma rota de avião e às vezes atrapalha um pouco. É efeito especial. Eu moro na rota de avião aqui. Mas repassa de novo. Não. É isso, Espera aí. professor. Será que Pedro também era meio arredio assim, nas ações, em algumas respostas dele também? O Pedro, ele teve uma vida de contraste também muito grande. Eu creio que isso aí vai se dar no processo de conversão. É justamente que quando eu acho depreciador que isso seja tão valorizado nas mensagens, porque qual é a pessoa que se converte e não tem os seus altos e baixos, que não tem a sua dualidade, que não tem as suas dúvidas, que não tenha... Qual é essa pessoa, né? Então Pedro, ele tem os seus altos e baixos, ele tem as suas indas e vindas, até aprender realmente, até compreender realmente o que de fato é o Evangelho. Porque Pedro, ele vai compreender o Evangelho de várias etapas. A primeira etapa no chamado, na conversão, mas a segunda vai ser justamente depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, quando o Senhor não está mais com ele, ele faz aquela obra extraordinária que a gente acabou de falar. Então, a gente observa que... Jesus até chega a falar para ele, né? Que quando tu te converteres... Isso, exatamente isso. Então, a gente observa que E já Pedro... dava com Jesus, né, pastor Pedro? E já dava ali com Jesus, hein? Que Jesus disse para ele. A gente já citou o texto, que é Atos 16, onde a gente vê um contraste dele muito grande quando ele é usado para dizer: tu és do Cristo, Filho de Deus. Mas Isso. em seguida, se você ler em seguida no texto, Pedro vai... Ele foi usado pelo Espírito Santo, na outra hora ele foi usado pelo inimigo ao mesmo tempo, né? Não simultaneamente, mas assim, um tempo curto depois. E aí o que acontece? Pedro vai emprestar os seus lábios para tentar frustrar o plano de redenção. Evitar que Jesus vá à cruz. E começa com aquele espíritozinho bonzinho, como o inimigo faz, né, de forma astuciosa. Não, Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Não, que é isso, o Senhor é muito bom, o Senhor não merece passar por tudo isso. Aí, quando Jesus fala: para trás de mim, Satanás, e... Ah, meu Deus. Né? Aí você vê aí um Pedro usado pelo Espírito Santo e vê um Pedro usado pelo inimigo. Mas quem não teve... Uma hora, pastor Pedro, Jesus diz: olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que te revelou. Outra hora, o Senhor Jesus vai falar para ele: para trás de mim, Satanás. Eita Deus! Então ele teve esse contraste aí, ele teve... quando ele cortou, né, a orelha do servo, né, do soldado lá, né, cortou a orelha, um dos evangelistas chama ele de mal. Também ele é contraditório, porque o evangelho não é um reino de violência. E aí ele praticou a violência, mas eu faço uma defesa. Eu faço uma defesa de Pedro nesse texto, porque ele fez isso. Ele fez por amor e fez pela identificação que tinha com Cristo. Sim. Foi certo? Não. Porque aí você tem a intenção e a ação. A intenção foi certa, mas a ação anulou a intenção. Exato. Concordo. Mas é mais um contraste, né? É mais um contraste. Você tem um contraste de Pedro também quando ele diz que não negaria o Senhor de jeito nenhum. Mas na hora que Jesus está sendo preso, ele fala para a filha do criado: nunca vi este homem. Porque, assim, os judeus já são parecidos, né? Já têm características parecidas, mas isso em Pedro foi aprofundado. Isso foi de uma forma aprofundada. Ele se identificou com Cristo.
uma maneira que acho que o jeito de Jesus, a fala, né, ele deve ter absorvido muito isso, e tornou-se ser conhecido. E se viu na condição de passar pelo mesmo sofrimento, e naquela hora ele não estava preparado. Ele não estava preparado para isso. Ninguém está. E por essa razão ele foi. Mas, Pode falar. eu acho que aí está a beleza do Evangelho. Eu fico maravilhado com isso. Por quê? Porque o Senhor, ele não oculta os erros dos grandes homens que ele levantou, dos grandes homens a que ele usou, né? Pedro, ele podia ter um temperamento mais forte, mais firme, mais explosivo, mas ele foi alcançado por um evangelho, por um amor que transforma. Não apenas o evangelho que ama e que aceita você do jeito que você é e permaneça do seu jeito. Ele foi alcançado por um amor e por uma palavra que transformou a vida dele. A gente, por um período de tempo, viu um Pedro com ousado, impulsivo, para falar rapidamente, para responder rapidamente, às vezes acertando, às vezes errando, às vezes usando a força quando puxou a espada para cortar a orelha ali do servo. Então, a gente vê a atitude e a ação do homem humanamente, literalmente falando, com as suas fraquezas carnais. Mas depois a gente vê o mesmo homem tendo ainda as mesmas fraquezas, abrindo mão das suas vontades terrenas para fazer a vontade daquele que chamou. Nós vimos um Pedro totalmente transformado, né? Atos dos Apóstolos começam a mostrar esse novo Pedro. Exatamente. O Pedro ele vai ser muito importante nessa questão na identidade. Ele vai trazer a identidade de um homem humano. Talvez seja até redundante dizer isso, um homem humano, né? Mas ele vai trazer justamente essa ideia de fraqueza, de fragilidade, daquela pessoa que cai, que escorrega, que peca. Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer a ideia daquele homem que ama Cristo, que por Cristo ele corta a orelha do soldado. Aleluia. Aleluia. Ele diz aquilo que ele não pode cumprir. Ele não podia cumprir o mesmo sofrimento. Ele teve medo disso aí. Ele não pôde cumprir, mas ele disse. Ele disse. Então, ele vai dizer... Ele não tinha fé para andar sobre as águas, mas ele andou, ele botou o pé lá na água lá e foi. E o Senhor levantou, chamou ele de café e teve medo, se assustou na tempestade. Tudo. Então, ele vai trazer isso aí, essa ideia do homem, do frágil, daquele que cai, daquele que peca constantemente. Eu sou crente e peco. Dizem que para toda regra tem uma exceção. De repente tem alguém que não peque, né? Depois de convertido, está tão próximo de Deus que... né? Mas eu não sou essa pessoa. Eu peco todos os dias. Eu fraquejo todos os dias. Eu falho todos os dias. Né? Então Pedro ele vai me representar nessas fraquezas que eu tenho. Mas ele vai me representar também naquela pessoa que, mesmo não conseguindo cumprir aquilo que eu prometo, né? E aí, quantas coisas nós prometemos fazer para Deus e a gente não fez? Vou começar uma campanha de oração e a gente não fez. Vou começar uma campanha de jejum e a gente não fez. Vou fazer uma visita, uma por dia, 3 por semana. A partir de hoje eu vou fazer isso. Quantas vezes, quantos votos a gente prometeu fazer e a gente não fez? Então Pedro traz para mim essa imagem. Mas traz também a imagem da pessoa que se identifica com o Senhor e se arrisca a pisar na água, se arrisca a tomar a iniciativa de responder primeiro as perguntas de Jesus, de representar os outros, né? Tornar para os outros uma situação confortável, já que ninguém tinha coragem, então ele vai lá e se arrisca. Então ele representa toda essa complexidade do que somos. Complexidade, perfeito. Pastor, sabe o que eu acho bonito? Eu acho que Pedro nos traz uma reflexão muito linda, assim, do que Deus espera de nós, eu acho, assim. Eu vejo muito isso em Pedro.
Pedro, ele era aquele que se colocava disponível. O desejo dele era acertar. Ele queria acertar. Ele queria, talvez, chamar a atenção de Jesus para ele, no bom sentido. Ele queria impressionar o mestre. E ele tinha essa disposição de fazer, de falar, de tomar a frente. Com isso, é certo que muitas das vezes ele cometeu alguns erros, e é assim comigo, e é assim com o senhor, e é assim com qualquer outra pessoa que quer acertar nas nossas atitudes, na direção de Deus ou do seu reino. Algumas vezes, mesmo querendo acertar, vamos cometer erros. Pedro ali, depois de ter negado Jesus 3 vezes, como Jesus já tinha avisado para ele que ele o negaria, depois de ter se cumprido aquilo que Jesus falou, Pedro, ele arrependeu-se, chorou amargamente, e eu acho que aquilo foi o ponto culminante para toda a transformação da vida de Pedro. A partir dali, eu acredito que Pedro voltou o seu coração para o caminho certo, o seu propósito, a sua mente, e voltou para o caminho certo, para o caminho que era Cristo, para a verdade de Cristo, do Evangelho. Exatamente. Ele vai ser essa pessoa que ele vai se colocar à disponibilidade de Deus, de Cristo. Ele não se preocupa, ele não pensa se vai dar certo. Ele não pensa se vai dar certo. Esse é o erro, né? Assim, porque nessa questão de não pensar, é onde ele em alguns momentos ele vai ser precipitado, né? Em algum momento ele vai ser precipitado, né? E ele quer fazer, ele quer fazer do modo dele, se é para chamar a atenção, ou se é para chamar a atenção do Senhor. É outra coisa também que ele não pensa, ele quer fazer. E Jesus faz uma pergunta e ele não deixa os outros pensarem. Enquanto os outros estão pensando que vão responder, ele já vai lá e responde. Em alguns momentos ele acerta, em outros momentos ele não acerta, mas ele é aquela pessoa atirada, ele é aquela pessoa que vai. Né? E aí a gente conta com uma coisa chamada de Deus. Tem coisas que a gente coloca, tem fatos que a gente coloca nos nossos ombros, tem fatos que são os outros que colocam, mas sendo os outros que colocam, ou sendo Deus, ou sendo eu que coloco, então a gente vai contar com a misericórdia do Senhor. Então ele procura ser também essa pessoa disponível, onde ele não pensa para agir. E aí ele vai usar a sua carga emocional para ser precipitado algumas vezes, mas aí ele torna uma zona de conforto para os outros, porque aquilo que os outros não tinha coragem, então ele já ia lá e tinha coragem, né? Depois, certamente, criticado pelos outros, né? Nas suas reuniões particulares, a Bíblia não resiste. Mas, Pedro, rapaz, por que tu não esperou? Por que tu não pensou mais um pouco? Eu estava pensando que eu iria responder, e tu já foi lá e respondeu. Né? Na hora ninguém queria correr o risco. Ele foi lá e respondeu. Pois é. Outra coisa, pastor Pedro, que me chamou muita atenção é que quando o senhor falou aí, né, sobre quando Jesus foi lá e chamou Pedro e tal, ele não pensou 2 vezes, né? Ele tinha lá o seu ofício, ele tinha a sua ocupação, ele tinha o seu trabalho, ele era pescador, mas quando Jesus chamou ele para segui-lo, ele não pensou 2 vezes, ele atendeu o chamado de Jesus. E mesmo às escuras, ele não sabia o que esperava por ele, mas ele atendeu ao chamado do Senhor Jesus, e tudo estava dentro do propósito lindo que Deus tinha para realizar. Pedro, segundo os estudiosos, segundo algumas teorias, né, como a gente já falou aqui, supostamente era leigo, não tinha conhecimento intelectual, como o de Paulo, como o de Lucas, mas foi um homem extremamente usado por Deus. Pedro escreveu 2 cartas. Existem aí 2 cartas escritas, né? Alguns alegam que ele ditou essas cartas. Isso procede, pastor? Não entendi. Que ele escreveu... As cartas, a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Algumas pessoas dizem que Pedro ditou essas cartas. Que não foi ele que escreveu, ele ditou.
Olha, mas veja só, a questão de escrever ou ditar não faz diferença, né? Porque se você dita, é sua. Se você escreve, As é sua palavras são suas, também. né? Eu confesso que eu não tenho essa informação, não. Não tenho essa informação, não. Certo? Mas aí, no começo da sua fala, você disse uma coisa interessante, que é a questão dos erros e acertos. Não dá para a gente dar um juízo de valor a isso, né? Erro é erro, acerto é acerto. Se a gente pudesse fazer isso, eu diria o seguinte, que os acertos foram maiores, foram mais significativos do que os seus Aleluia. erros. Se todas essas iniciativas ele fez sem pensar, ele fez por uma questão emocional, por exemplo, ele, quando viu o Senhor, é um fantasma, mas então, Senhor, se é tu, manda que eu vá ter contigo. Isso seria uma coisa desnecessária. Não precisava isso, né? Vamos dizer que isso foi um erro, mas em seguida ele deixa tudo, ele deixa os peixes que foram trazidos, um milagre que o Senhor operou, e deixa tudo aí. Então, andar sobre as águas foi uma decisão emocional, e por isso ele errou. Ter largado tudo, largado os peixes, o seu negócio, o sustento da sua família, foi também uma decisão emocional, né? Então, se as duas decisões foram emocionais, e se uma, não vou dizer errado, mas se uma foi desnecessária, e a outra foi tão significativa, tão necessária, então nós podemos dizer que ele mais acertou, né? E Aleluia. seus acertos mais significativos do que os seus erros. Porque ele não consegue completar a trajetória de caminhar por sobre as águas. Isso mostra que isso foi desnecessário. Mas ele conseguiu completar a trajetória da decisão de largar tudo para seguir ao Senhor. E isso foi até o final da sua vida. Então, o contexto em que ele se decidiu fazer as duas coisas, ou tantas outras coisas, se tudo ele fez na base da emoção, mesmo tendo sido na emoção, os seus acertos foram mais significativos do que os seus erros. E era isso que eu gostaria de ver nas pregações, nas homilias de muitos pregadores. Deveria ser assim, né? Porque tanta Exatamente. exaltação ao seu erro e pouco enfoque no seu acerto. Eu não entendi de novo essa. Porque, na verdade, se usa tanta exaltação ao erro, aos erros que ele cometeu, né? E pouco enfoque se dá aos acertos que ele teve. Se fala pouco dos acertos dele. Eu fico maravilhado quando eu vejo o discurso dele, né? Lá em Atos dos Apóstolos, tanto no templo como no Sinédrio, e o primeiro discurso, assim, impressionado. Mas quem era Pedro? Poxa vida, quem ele era e quem ele se tornou. A beleza da transformação do Evangelho, a ponto de o poder de Deus ser tão evidente na vida de um homem que a sua sombra, no nome, por conta da presença de Deus, curava os enfermos. Isso é incrível, é extraordinário. Não tem como você não olhar para Deus e dizer assim, que Deus é esse? Que pega o desprezado, que pega aquele que é ignorado, que pega aquele que é humilhado, no sentido de diminuído, de ser diminuído aos olhos humanos. Porque Pedro, por muitos ainda hoje, ele é tido como um apóstolo diminuído. Inclusive por conta dessa história toda que existe, dessa suposta falta de conhecimento dele e tal, que alguns alegam, atrelando essa falta de conhecimento à sua profissão, que era de pescador. Então, eu acho que parte muito de um conceito pré-concebido aí, que conduz muita gente ao erro. Não pode ser assim.
Esse texto que você falou aí é muito interessante, né? O texto diz que a sombra de Pedro curou, os lenços de Paulo curou também, né? Desculpa aí, deixa eu me recompor, que eu... Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Uma pessoa para chegar num nível desse, ela morreu, de fato. Ela está naquele texto que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Né? Então, quando a Bíblia diz a sombra de Pedro curava, mas era a sombra de Pedro que curava? Não. Aí eu estou exaltando Pedro. Não, mas a Bíblia diz que era a sombra de Pedro. Mas quem era essa sombra de Pedro? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. A morte, glória a Deus. A morte Era doeu. A morte doeu. A mortificação doeu. Faz com que Deus tenha o controle absoluto e tenha a posse absoluta. Nós vivemos um evangelho hoje frio, calculista, de oba-oba, do pula-pula, dos gritos, do auê. É uma distorcida, porque o evangelho de fato não é isso. O evangelho nunca foi isso. Ninguém prega o evangelho da dor, do sofrimento, da cruz, do calvário, da via dolorosa, do não ter. É só o evangelho do ter, da glória, das celebrações. Então esse evangelho tem alimentado essa ideia de que acaba o eu suplantando Deus na nossa vida. O eu prevalece. É verdade. Para a Bíblia dizer que a sombra de um humano, a sombra de um humano curava, isso diz que este humano morreu totalmente. Esse humano não existe. Aleluia. O que existe é Deus. O que existe é Deus na vida desse humano. Quando a gente morre, quando não é eu, mas é o Senhor, isso acontece. Talvez necessariamente não seja sombra, mas estender a mão, impor as mãos, fazer a oração, ministrar uma palavra, já acontece. Aleluia. Ele está na nossa vida de forma total, de forma absoluta, de forma completa. E é isso que a igreja do Senhor precisa. Nós precisamos disso, de ter esse eu morto, eliminado, para que de fato apareça. Eu tenho orado para Deus, eu tenho falado assim, Senhor, te apresenta para as pessoas onde eu estiver. Te apresenta. Diz quem tu és. Diz quem tu queres fazer. Onde eu chegar. Que não fale eu, que não queira eu fazer alguma coisa, mas que seja o Senhor na minha vida. Então, Pedro, aquele Pedro que certamente, dificilmente um líder religioso, certamente um pastor acreditava, né? Eu vi o pastor Tom, um trechinho da entrevista dele, né? Dizendo quem ele foi, e eu acompanhei, né? Quem acreditava em mim, o que eu queria, né? Então, Pedro era essa pessoa. Quem acreditaria em Pedro de que ele chegaria a ser essa pessoa tão identificada com Cristo, tão identificada com Deus, a ponto de, por onde passar, a sua sombra realizar uma cura, realizar um milagre. Então, isso é Deus na vida da gente. Nós precisamos disso. Aleluia. A verdade, pastor Pedro, é que as pessoas querem ter o poder de Deus, assim como Pedro teve, assim
como Paulo teve, assim como grandes homens da Bíblia tiveram, mas grande maioria de nós não quer passar pelo processo que eles tiveram que passar. Todo grande homem teve que passar por um processo. E eu digo isso no sentido totalitário, não só na questão da fé, na questão espiritual, na questão eclesiástica, na vida. Porque é preciso passarmos por vários processos para alcançarmos aquilo que queremos conquistar, humanamente falando. Mas no reino de Deus, se nós quisermos que a glória de Deus seja manifesta através de mim, se eu quiser que Deus se manifeste através de mim, eu preciso fazer com que os meus membros sejam mortificados, que a minha vontade seja mortificada, que o meu eu seja mortificado. Como o Senhor mesmo disse, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que vive em mim, vivo pela fé do Filho de Deus. Então, que Cristo se revele em mim. Isso é um processo, eu preciso abrir mão de tanta coisa. Eu preciso seguir o conselho que o Senhor Jesus nos deu. Olha, quer vir após mim? Negue-se a cada dia a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Ainda existe uma cruz para que eu possa carregar. Eu preciso negar a mim mesmo. Ele toma sobre ele o meu fardo pesado. Ele toma sobre ele. Os mandamentos do Senhor não são penosos, são possíveis. Ele nos ajuda. Ele diz, olha, eu não quero que vocês sacrifiquem tanto. Eu quero ajudar vocês. Se coloquem na posição, se humilhem diante da potente mão de Deus. Porque quem exalta o homem é o próprio Senhor Jesus. Ele nos chamou, Ele nos capacitará, Ele nos ajudará, nos guiará por um novo e vivo caminho, para que possamos andar, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 6, andar em novidade de vida, que possamos anunciar o seu reino, que possamos não nos envergonhar do Evangelho, como diz Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Quando nós não mais nos envergonharmos do Evangelho, quando nós não mais passarmos a imitar o mundo e o que o mundo nos oferece, as facilidades, o Evangelho é apenas do amor, porque as pessoas usam muito a expressão que Deus é amor, mas o amor de Deus é procedente de justiça. Ele diz, olha, arrependei-vos, como Pedro disse em Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. O discurso de Pedro foi um discurso duro, mas que surgiu o efeito esperado. No começo da sua fala, você falou uma coisa interessante, quando o pastor Tom entrou aí, graças e paz, pastor Tom, e demais que estão aí nos assistindo, Deus abençoe a cada um. Queremos a glória, mas não queremos as cicatrizes. Queremos a bênção, mas não queremos o processo. Né? Isso é uma frase de efeito. Oi. Queremos a glória, mas não queremos as cicatrizes. Queremos a bênção, mas não queremos passar pelo processo. É uma frase de efeito que tem falado por isso aí. E no final você falou de amor e justiça, né? Uma vez alguém perguntou qual era a asa mais importante de um pássaro, se a direita ou se a esquerda. Aí serão as duas. Mas por que as duas? Porque se ele perder, eu não vou com uma só. Então, o áudio ficou bem baixinho agora. Não consigo ouvir o senhor, pastor Pedro. Está bem baixinho o seu áudio. O que você falou no começo da sua fala foi sobre eu quero a glória, mas não quero as cicatrizes. Eu quero a bênção, mas eu não quero passar pelo processo. Eu quero ser filho agora? Agora. Olha, o pastor Tom tá aí também, ó. Pastor Tom, meu queridão. O Wilca Cavalcante também tá aí. Já deu bom dia. Fiquei um tempinho aqui sem ouvir o senhor bem, viu? Vou ter que ouvir posteriormente para poder entender o que o senhor falou, porque, a não ser que o senhor possa repetir. Teve um momento que eu não lhe ouvi.
É que no começo da sua fala você falou uma coisa interessante, que tem uma frase de efeito que se fala aí, eu quero a bênção, mas eu não quero o processo. Eu quero a glória, mas eu não quero cicatrizes. Não gosto da expressão pagar preço, mas eu quero ser cheio de Deus, mas eu não quero dobrar os meus joelhos, esse enchimento do Espírito Santo. E quando você falou de justiça, me remete a um videozinho que eu escutei, quando alguém pergunta qual é a asa mais importante de um pássaro. Aí a pessoa diz as duas. Por que as duas? Porque se ele perder uma, eu não vou com uma só. Não vou. Então a gente entende que o amor de Deus está na justiça. Deus é Aleluia. justo por amor. Isso. Né? O amor de Deus está na Aleluia. justiça. E a justiça de Deus está no amor. Ele ama porque é justo. Ele é justo porque ama e ele ama porque é justo. Aleluia. Então é feito a vida de um pássaro. As coisas são importantes. Não dá para se dizer que é só o amor, só o amor, só o amor. E aí eu não busco uma vida de santidade, eu não busco uma vida de aproximação com Deus, aí fica difícil. É porque as coisas elas só fluem na nossa vida quando Deus é presente na nossa vida, quando a gente de fato busca. Trilha esse caminho que Pedro trilhou. Pedro não chegaria ao que chegou se ele não tivesse buscado, né, tivesse compreendido a identidade que ele sempre demonstrou ter. Ele não chegaria aonde chegou se ele não tivesse compreendido como de fato ele poderia trabalhar essa identidade. E ele trabalhou essa identidade e chegou no nível que chegou diante do Senhor. Aleluia. E foi Deus que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja Deus, porque Deus é Deus quem chama, é Deus quem capacita, e é Deus quem usa. O homem de si só não pode fazer nada. E até faz, mas faz e é debalde, e acaba não durando muito tempo. Porque quando eu faço algo que é da minha própria vontade, quando eu faço algo que é do meu próprio estímulo, sem ter a direção do Pai das Luzes, tem tempo certo para começar e tem um tempo certo para acabar também. É verdade. Então, assim, uma coisa que a gente pode também extrair, uma coisa que a gente pode extrair também de Pedro é que os seus erros devem ter passado por sua cabeça de que seria rejeitado pelo Senhor. Porque imagine negar o Senhor. Negar o Senhor. E isso deve ter o seu choro, né? Amargamente, depois daquilo ali, indica que pode ter passado por sua cabeça a ideia de Cristo ter o rejeitado e nunca mais, né, querer o Pedro, né? Aceitar ele, né? Isso. Mas a coisa interessante é que quando Jesus ressuscita, aí que o anjo, Maria chega lá, né, no túmulo, encontra o anjo, e ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aí o anjo dá uma missão, né, dá uma missão à mulher, que eu acho interessante, foi a primeira pessoa que primeiro, eu gostaria de ter falado um pouco também de mulher, porque eu amo falar de mulher, rapaz. Vamos falar de mulher. Então, aí Jesus dá uma missão, aí o anjo dá uma missão, olha, vai dizer isto, que ele não está mais aqui, que ele ressuscitou, ele está vivo, vai dizer aos discípulos, a Pedro. Então, assim, isso como perdão, como, olha, você me negou, mas eu não lhe rejeitei, eu conto com você. Eu conto com você, eu quero você. Aleluia. Eu conto com você. Vai dizer aos discípulos, não precisavam, né? Porque ele não era discípulo também, né? Então vai dizer aos discípulos, mas
ele teve essa preocupação, né? Deus teve essa preocupação, diz aos discípulos, mas a Pedro também. Faz questão de falar isso a Pedro. Diz aos discípulos, mas diz também a Pedro. E aí é quando Jesus aparece lá no mar, né? Aquele chamado maravilhoso, da pesca maravilhosa. E aí é quando realmente aquele choro, amargamento de Pedro, aquele arrependimento de Pedro, fez um significado extraordinário na vida dele. É o que a gente precisa sempre fazer. Sempre que errar, sempre que falhar. Isso é o cumprimento do Salmo 51, né? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Glória a Deus. É isso aí. Que bênção, que momento incrível, viu? Pastor Pedro, a gente está chegando aqui ao final da nossa live e hoje nós falamos aqui sobre o apóstolo Pedro, um pouco da história desse homem incrível, notável, trazida por outro homem incrível e notável, fez parte e faz parte ainda da minha história. Louvo a Deus pela sua vida, pastor Pedro. Amo o Senhor de forma extraordinária por tudo que Deus fez através da sua vida, na minha vida, na vida da minha família. Amo sua vida, amo sua casa, amo sua família. Espero sempre poder contar com o Senhor próximo a mim, viu? O Senhor é bênção na minha vida. Então, eu queria, pastor Pedro, que nesse momento o Senhor pudesse fazer as suas considerações finais. Fique à vontade aí para o Senhor fazer suas considerações finais. Estamos bem no finalzinho mesmo desse nosso momento aqui. Homens notáveis. Considerações finais? Sim. Eu quero concluir dizendo que é verdade que Pedro foi impulsivo, totalmente emocional, teve vários momentos de instabilidade emocional, errou, falhou, né? Foi aquele homem bruto, foi aquele homem insensato, ele foi tudo isso. Mas ele foi também aquele homem que chora, aquele homem que se arrepende, aquele homem que Jesus mostrou para ele que tem jeito, que as nossas falhas, elas não cancelam o plano de Deus, o projeto de Deus na nossa vida. Não cancela de jeito nenhum. Porque é Deus quem dá, é Deus quem faz. Deus está à procura de pessoas perfeitas. Ele está à procura de pessoas que se disponibilizem, porque o trabalhar, o tratamento, o moldar é dele. Ele quem molda, ele quem talha. Ele quem diz como ele quer. Se não vai de um jeito, vai de outro. Mas vai chegar no ponto que... E aí, dizer também que a Bíblia não diz como Pedro morreu. Mas relatos históricos apontam que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque na hora... Porque eles disseram o seguinte: ó, tu é tão parecido com o teu Jesus, tu é tão parecido com o teu líder religioso, que a gente vai te matar do mesmo jeito que ele morreu. Aí ele diz: não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E coloca ele de cabeça para baixo e crucifica. Então, a gente pode dizer que todas aquelas coisas que Pedro fez na sua emoção, coisas que ele não pôde cumprir, no momento ele não conseguiu cumprir, chegou um momento que ele cumpriu de fato. Quando ele diz: por mim, Senhor, eu darei a vida, e se esquiva disso, chegou um momento que realmente ele esteve preparado para literalmente dar a sua vida, e ele fez isso. Né? Então, o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, que identidade Deus pode nos dar, que aproximação dele Deus pode fazer, como a gente pode ser tão próximo de Deus, a ponto de literalmente dar a nossa vida como Pedro deu, né? Com todas as suas instabilidades emocionais, ele agora literalmente dá a sua vida por ele. Então, se teve jeito para Pedro, teve jeito para mim, e tem jeito para tantos outros. Aleluia!
Eu creio. Pastor Pedro, olha, eu quero finalizar com a mensagem que a Cida deixou aqui, tá certo? Eu vou ler aqui. Ela escreveu o seguinte: chegamos em Mogi, ele nos cativou e conseguiu manter em nós esse amor. São palavras de Cida direcionada ao Senhor, Pastor Pedro. E ela ainda coloca aqui: pelo que cativou, amo sua vida, Pastor Pedro. Olha aí. Que lindo, Cida. Faço minhas as suas palavras, Cida. Pastor Pedro nos cativou, nos amou, nos instruiu no discipulado. Amo sua vida, Pastor Pedro. O Senhor faz a diferença, sim, na vida de muitos e muitos. O reconhecimento humano é pequeno demais para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua história. Creia apenas nisso. Deus é grande na tua vida, Pastor Pedro. E eu sei de uma coisa, que a tua coroa, Pastor Pedro, lá no céu, não vai faltar lugar para tanta pedra nessa coroa, papai. Vai faltar lugar, porque é muita pedra nessa coroa. O Senhor é um homem de Deus e nós amamos a sua vida. Amamos demais, em nome de Jesus. O pastor Tom, que está aqui conosco, fala aí, ó. Eu sou fruto deste homem. Aleluia. Não tem coisa melhor, Pastor Pedro, do que o Senhor Jesus usando o apóstolo João, né, no seu livro, João 15, ele fala, olha, eu quero que vocês vão e deem fruto, deem muito fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Pastor Pedro, eu e minha casa somos fruto de Deus através da vida do Senhor. E o seu fruto, o fruto que o Senhor deu, permaneceu. Glória a Deus. Olha aí, Pastor Pedro, o Ilka Cavalcante dizendo, eu também sou fruto dele. Louvado seja Deus. Vai testemunhando aí, pessoal. Que coisa linda. Esse amor é amor que vem de Deus, Pastor Pedro. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que transborda amor de Deus e alcança vidas. Este é o Senhor, Pastor Pedro. Deus abençoe sua vida, viu? Muito obrigado por você existir. Muito obrigado por Deus usar a sua vida para alcançar as nossas vidas. Eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Eu amo a todos, né? Amo você, amo sua família, lembro demais da sua família. Três famílias bases que praticamente enchiam a igreja, que era a família de Valberto, a família do irmão Zezinho, né? Zezinho Damascena e Zezinho, seu pai, né? Eram os dois Zezinhos, né? Isso. Eram pessoas maravilhosas. Eu lembro que chegava aí nesse momento da rua Fraiburgo, me rodeava 10, 15, né? 10, 15. Tem pessoas que são até... o Edinaldo, ele é hoje pastor da Assembleia de Deus, né? Verdade. Né? Então, a recíproca é verdadeira, permanecida, para todos que estão aqui nessa live, para a sua família, para todos nós. Quanto a ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser, eu estou buscando isso, amém, né? É o meu vai ter um alvo, efeito agora aqui, o carro do ovo passando aqui, vai ter um efeito agora. O carro do ovo passando aqui vai ter um efeito. Estou querendo isso realmente, então que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. E quanto a contar comigo, pode sim. Agora sim, se não tiver problema de chorar tanto, então pode contar. Dois chorão, porque eu sou chorão também. Eu sou chorão também. Tá tudo em casa, Pastor Pedro. Chorar é bom demais. E chorar na presença do Pai, isso é maravilhoso. Porque é minha, né? Eu tô chorando. E vocês me dizem esse negócio, pronto. Aí eu não aguento, não. É assim mesmo. O amor de Deus, ele é tremendo na nossa vida, Pastor Pedro. Amo sua vida, viu? Até a próxima. Deus abençoe o Senhor, a irmã Tereza, seus filhos, Cleiton, que eu amo tanto, aquele ligão. Pense no cabra que eu amo. Amo demais. Amém? Em nome de Jesus. Espero ter o Senhor mais vezes aqui comigo, viu? Muito obrigado pela sua disposição. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Tem aqui o Matheus Emiliano, estou vendo aqui bem, né? Então, Matheus Emiliano. Tem faltado com algumas coisas, né? Mas chorar não faltou. Tá bom, Matheus.
Vai lá, Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. E pode contar conosco. Amém, pastor. Eu que agradeço demais. Agradeço demais mesmo. Deus é fiel na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amo o Senhor. E até a próxima, viu? Amém. Eu quero agradecer aqui a todos nesse momento. A você que esteve conosco do começo até o finalzinho. Aqueles que só deram uma passadinha rapidinha. E aqueles que também irão assistir essa live lá no canal do YouTube, tá bom? Que você seja abençoado através da vida do pastor Pedro e através da vida e história do apóstolo Pedro, da qual hoje nós conhecemos um pouco mais, crescemos, compartilhamos, porque isso é a beleza do Evangelho. Crescer e compartilhar juntos, em nome de Jesus. Pastor Pedro, muito obrigado a todos, muito obrigado, um ótimo final de semana. Amém. Amém. Graça e paz. Tchau, até a próxima, até o nosso próximo momento. Saga Homens Notáveis, falando entre nós.